Então, aí eu vou falando, né, enquanto o pessoal vai entrando, e aí quando essa minha aí desse batismo, então eu vou falar mais agora, já que vocês pediram. Então, assim, aí eu fui, minha tia me convidou para passar 20 dias lá em Vitória, no Espírito Santo, para tomar conta de uma loja para ela, enquanto ela ia fazer uma feira em outro lugar, e era só 20 dias. E aí quando eu cheguei lá, né, eu fiquei lá na loja, e aí essa minha amiga chamada Mavione, que tá aí também na live, né, ela foi lá me visitar. E aí, quando eu era espírita uma vez, ela tentou falar de Jesus pra mim, mas eu não deixei ela falar de Jesus. Eu que falei sobre o que eu tava vivendo no espiritismo, e eu lembro que ela foi embora até chorando, né, Mavi? Ela foi embora até chorando porque ela não conseguiu falar de Jesus pra mim. E aí, quando eu fui ficar esses 20 dias lá em Vitória, Espírito Santo, ela foi lá me visitar e ela falou assim: oi, Mônica, tudo bem? Eu tenho uma coisa pra te contar. Ela, o quê? Agora eu sou de Deus, eu sou de Jesus, eu entreguei minha vida pro Senhor. Aí ela perguntou: e você? Tá se reunindo aonde? Eu falei: eu não tenho um lugar, eu tô orando o Senhor. E ela me convidou pra ir no encontro de missões na igreja de Vitória, né? E eu fui no encontro que tava tendo lá 3 dias, que foi muita luta pra conseguir ir. E aí, quando eu fui no primeiro dia e quando foi no segundo dia, o Senhor falou comigo, né? Falou assim: filha, você tá vendo esse povo aqui? A partir de hoje, eu estou te dando uma família e eu quero que você assuma compromisso comigo. E quando o Senhor falou isso, eu falei assim: ai Deus, mas eu já te aceitei. Que compromisso é esse? E aí eu me lembrei do que minha amiga tinha falado sobre o que eu tinha visto na igreja da minha amiga sobre batismo, né? E aí eu falei com essa minha amiga, falei: Mavi, Deus falou comigo que ele tá me dando uma família que é para mim ficar aqui, para me reunir aqui nesse lugar, né? Eu quero me batizar, eu quero Jesus. Ela: calma, não é assim não. Eu falei: pode falar o que vocês quiserem, eu quero Jesus, né? E aí ela falou com os irmãos, esse foi no segundo dia. E no terceiro dia que teve o encontro de missões, foi muito interessante porque eu tive uma experiência com o Senhor. Primeiro, quando eu cheguei lá, no segundo dia eu tinha conhecido o pastor de lá, e lá tinha mais ou menos umas 1000 pessoas nesse lugar, ou mais, não sei, porque era um encontro de missões, tinha gente de todos os lugares que vocês pensassem estava nesse lugar. E aí o pastor no terceiro dia, quando ele me viu, ele estava chegando, quando ele me viu, ele veio até a mim e falou assim: Moniquinha. Eu fiquei encantada, eu falei: Deus, esse pastor sabe o meu nome. No meio dessa multidão ele me viu ontem e hoje ele já está falando meu nome. Eu fiquei assim encantada e eu vi como que Deus não esquece nosso nome. Porque eu vi através da vida daquele pastor que não era ele, mas era o Senhor, né? Deus não esquece de você, Deus não esquece do seu nome, né? E aí, naquele dia eu tive uma outra experiência com o Senhor, que um irmão do Canadá, da Escócia, ele tava lá, eu não entendo, não sei falar inglês, nada disso. E aí um pastor que tava lá, o Daniel, esposo da Geisa, esse irmão falava e ele traduzia. E quando esse irmão começou a falar e o outro a traduzir, chegou um momento que eu não conseguia mais ouvir a voz desse irmão do escocês. Quando ele falava, eu ouvi a voz de Deus. Ele falava, mas só que era Deus já começou a falar comigo, e Deus começou a falar sobre a paternidade, que ele queria ser meu pai, que ele queria cuidar de mim, né? E que ele estava me colocando no colo, e foi assim uma experiência tremenda assim no Senhor, né? E aí até que passou 2 dias, né? Aliás, 2 dias, né? Não lembro, né, Mavi? Um dia, não sei, na segunda. Acabou no domingo, na segunda.
os irmãos falaram do propósito de Deus para mim, falaram de Jesus. E eu lembro que quando os irmãos falaram de Jesus para mim, no final eles falaram assim: olha, Mônica, tem mais uma coisa. Você não vai poder namorar com pessoas que não têm Jesus, porque a palavra de Deus fala que é jugo desigual. Como que você vai namorar com uma pessoa que você crê em Jesus e a outra pessoa não? Isso é jugo desigual. Mas eles falaram, e eu lembro que eles falavam coisas para dificultar, para ver se eu não ia desistir, porque eu queria tanto, né? E eu falei: podem falar o que vocês quiserem, eu quero Jesus, eu estou disposta, eu quero Jesus. Então eu me batizei e eu estou até hoje na presença do Senhor, servindo ao Senhor. E o Senhor mudou a minha sorte, né? Mudou a minha vida, né? Eu achava que eu nunca mais ia casar, apesar que eu pedia muito pro Senhor. Eu achava que eu nem ia ter filho, porque muitas vezes eu falava: Deus me livre de ter filho, quando eu não tinha um Senhor, devido a tudo que eu passei. Então eu tinha medo de ter filhos e que eles sofressem. Então Deus mudou a minha sorte, né? Deus restaurou a minha vida, né? Então, assim, depois disso, Deus restaurou a minha vida com a minha mãe, né? Depois disso, Deus restaurou a minha vida com a minha tia. Deus me deu uma oportunidade dela vir na minha casa, da gente restaurar, pedir perdão, né? Então, assim, Deus restaurou a minha sorte, mudou a minha sorte, mudou a minha vida, né? Me encheu, né, do presente dele, que é o Espírito Santo de Deus, né? E hoje, assim, eu louvo e agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tá fazendo na minha vida, né? E eu queria só colocar uma outra coisa também, assim, que o Espírito Santo me lembrou agora, que depois que eu me converti, depois de 1 ano, eu voltei a sentir o mesmo espírito de suicida, vontade de me tirar minha vida. E eu não entendia se eu já tinha entregado minha vida para Jesus. E eu lembro que é muito importante a questão do discipulado, de você ter alguém para cuidar da sua vida, como é bom. E eu louvo a Deus por Deus ter me colocado em um lugar onde eu tenho pessoas que cuidam da minha vida, né, com zelo, com amor. E eu lembro que essa irmã, a Andréia, quando eu fui falar com ela sobre o que estava acontecendo, eu tinha saído de férias, e aí quando eu cheguei foi até em um retiro, e ela falou assim: Mônica, vamos ali conversar com uma outra irmã. E a gente foi conversar com outra irmã, e essa outra irmã: Mônica, Deus falou para você conversar com essa outra irmã. E quando eu fui conversar com essa irmã, ela começou a contar do que ela tinha passado, né? Ela começou a contar algo que tinha acontecido na vida dela, que tinha marcado muito a vida dela, né? Ai, a Lena tá aqui, foi ela, né, que me ajudou, né, Lena? Beijo pra você, né? E aí a Lena falou assim: Mônica, conversa com a Lúcia. E aí eu fui conversar com essa irmã, e essa irmã compartilhou algo muito forte na vida dela. E naquele dia eu entendi, né, o porquê que aquele espírito ainda estava agindo na minha vida, né? Porque tinha algo oculto ainda na minha vida. E aí eu procurei a irmã que cooperava comigo, que é a Andréia, que me discipulava, e eu falei o que tinha acontecido, né? Quando eu tinha 4 anos, né, tinha um rapaz, né, que era vizinho, perto, e eu não vou falar assim detalhes porque eu não quero expor, porque sempre essas coisas acontecem com alguém sempre próximo, né? Mais próximo, né? Não é com alguém muito distante. E eu lembro que aquele homem, ele sempre, quando eu chegava ali naquela casa, ele me chamava naquele quartinho e ele se masturbava, ele Ai, gente. Tipo assim, assim, eu não fui estrupada, mas assim, havia contato. Então, assim, eu tinha 4 anos e aí ele mandava eu tocar no pênis dele. E aquilo foi muito forte pra mim, porque eu nunca tinha contado pra ninguém, assim. Aquilo me carregou, ficou assim, me martelando na minha cabeça. E o diabo, como eu tinha 3 para 4 anos, mais ou menos, o diabo falou que aquilo ali era culpa minha. E hoje eu penso, meu Deus, quanto engano, né? Porque eu era uma criança de 3, 4 anos e aquele cara era um homem, né? Mais
bem mais velho, né? Então, assim, mas o diabo colocou na minha cabeça que eu era culpada, né? Que eu estava ali porque eu queria, né? E começou a jogar mentiras, assim, no meu pensamento. Então, eu nunca tinha contado pra ninguém, né? E aí, quando eu confessei, né, isso, o Senhor me libertou do suicídio, né? Porque o diabo vai te acusar de quê? Ele não tem nada para te acusar. Então, quando você fala, você confessa seu pecado, o diabo não tem mais o que te acusar, né? Então ele vai te acusar de quê? Então eu entendi que aquilo tudo, né, era o diabo querendo me massacrar, querendo tirar a minha vida, né? Então, assim, eu louvo a Deus, né? Louvo a Deus pelos irmãos. Então, assim, se tem alguma coisa na sua vida, confesse, né? Porque se você colocar diante do Senhor, a palavra de Deus fala, aquele que confessar diante dos homens e de Deus, o Senhor, ele é fiel para perdoar, né? As nossas dívidas já foram pagas, né? O Senhor, ele quer carregar o nosso fardo, né? E o Senhor passou a carregar o meu fardo, né? E ele me libertou e o diabo não pôde mais me acusar, né? Porque agora eu tava com aquela palavra de Coríntios, né? Que fala que a nossa vida tem que ser um livro aberto, escrita pelo Espírito Santo. Então minha vida ali começou a ser escrita pelo Senhor, ser um livro aberto. Então não tinha mais o que o diabo me acusar, né? Então é muito importante essa questão também de você confessar, né? De você falar, não deixar nada em oculto, né? Para que você possa ser liberto, né? Do Senhor, das coisas das trevas, né? E eu louvo ao Senhor por isso, né? Por Deus ter me libertado, por Deus ter me dado vida, né? Por ter me chamado para ser filha, né? Por ter me colocado, me enxertado no corpo de Cristo, né? Por hoje eu ter uma família do Senhor, irmãos que eu posso contar, né? Por hoje eu ter um esposo, Deus mudou a minha sorte, né? Ele levantou um esposo, um homem de Deus para mim, né? Bonitão, quem conhece sabe. E aí hoje o Senhor me deu 2 filhos, né? E eu louvo e agradeço ao Senhor, né, por tudo assim que ele tem feito na minha vida, né? Louvo mesmo e agradeço o nome do Senhor, e o desejo do meu coração, né, é que aqueles que ainda não provaram desse amor do Senhor, né? Eu falo para você, deixa Deus cuidar de você, deixa Deus ser seu pai, né? Deixa Deus te limpar, né? Ele quer ser seu aba, né? Seu paizinho, né? E eu quero louvar a Deus, né? Obrigada também, assim, agradecer aos irmãos também que ouviram, aqueles também que não me conhecem, mas que foram convidados por alguém para estar ouvindo. Então, assim, muito obrigada também por ouvir. Espero que tenha edificado a vida de vocês. Espero que o Senhor possa estar falando no coração de vocês, né? Não digo que já alcancei tudo, né? Mas eu estou em construção. Tem mais uma coisa que Deus falou comigo também, né? Uma outra coisa que eu falei assim, Deus me ensinou outra coisa. Ele falou assim, Mônica, né? Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? Você hoje é meu templo. E eu lembro que esse lugar que hoje ainda me reúne até hoje, mesmo aqui em Fortaleza, né? Então, porque Deus falou que ele não está preocupado com templos, né? Ele não está preocupado com nomes, mas ele fala que ele vai vir buscar a igreja dele, a noiva dele, né? E eu achei tão lindo, porque no começo eu não sabia falar de Jesus para as pessoas, e eu falava para minha amiga assim, vem cá, quando as pessoas perguntar qual a igreja que eu me reúno, o que eu vou falar? Aí ela falou assim, não, mas nós não temos nome, é o nome de cada cidade. Aí eu fui para casa e falei, e agora, Deus? Entrei no ônibus, sentei no ônibus e uma pessoa começou a falar comigo, e eu comecei a falar de Jesus para essa pessoa, e Deus falou com ela. Ela perguntou qual igreja, e Deus falou, fala que você é a igreja.
Você é a igreja, que hoje você é meu templo móvel. Então Deus quer fazer de você um templo. Ele fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Então Deus quer fazer de nós esse templo mesmo vivo, que ele pode levar para onde ele quiser, da forma que ele quiser, né? Então assim, se você vier na minha casa ou me ligar, eu vou poder te atender, eu vou poder falar, né? E não vai ser em templos que vai estar fechado, nem toda hora você vai poder ir lá, né? E pedir ajuda porque vai estar fechado. Então Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas ele fala, quando dois ou mais estão reunidos, ele se faz presente, né? Então isso foi que Deus me ensinou. E ele falou, filha, você é meu templo. Eu posso levar você para onde eu quiser, né? Eu sou baiana, mas hoje eu já moro aqui em Fortaleza, então assim o Senhor já me trouxe para cá, né? Trouxe a minha família para cá. Então assim eu louvo ao Senhor por isso, né? E eu queria assim, agora assim, eu queria convidar assim uma irmã, uns irmãos para estar louvando, né, um pouquinho assim que Deus colocou no meu coração. Deixa eu só achar ela aqui, que eu pedi para ela se ela podia cantar um louvor no final. Eu vou ver se eu consigo achar ela aqui, porque não tenho muita experiência, mas eu vou tentar achar ela aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tá no de Tânia Casé, é isso? Que eu achei a Tânia, Amanda não. Tânia. Aqui. Aí. Aqui é meu esposo. Esse é a bênção que o Senhor me deu, né? Então. Ah, tá aqui, Amandinha, peraí. Ai, tá aqui. Deixa eu achar aqui a Amandinha. Ah, ela tá aqui, peraí. Calma aí. Aqui, ó. Não, aí é Digita Marvel. aqui em cima. Ah, tá. Achei. Não, esse chamou Mavi, né? Peraí, errei, peraí. Aqui. Aí. Ok. Aí, eu pedi ela para a gente estar louvando e eu queria pedir também para depois a gente poder orar. Ei, Amandinha, obrigada por você ter aceitado esse desafio, né? Você e sua família, né? Ter aceitado esse desafio. E assim, eu não queria pedir nenhum louvor específico, né? Antes eu estava com um louvor específico, só que não. Eu creio que, assim, o que Deus gerar no seu coração, eu gostaria que vocês louvassem aí, tá bom? Eu estava aqui pensando, né, sobre essa história e tudo isso, e como que isso edifica a nossa vida e a vida de muitas pessoas também, né, que têm a oportunidade de ouvir testemunhos de pessoas que não Amém. têm Senhor, ou pessoas que estão frágeis na fé, né? E isso, como que reafirma, né, o amor do Senhor pelas nossas vidas, e é de fato um milagre de Deus na sua vida, e é maravilhoso. Amém. E aí eu estava pensando, Amém. Amém. tem uma E música aí você que fala, pode. assim, renova-me, né? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. E foi o que aconteceu na sua vida, né? Foi um renovo. Amém. Amém. Você mudou completamente. É o que Deus quer fazer na vida de todos nós, né? Essa Amém. Amém. Me ajudem aí de casa. Eu só não posso cantar porque cantar não é minha praia. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Nova-me,
Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Gente, eu posso pedir só mais uma, gente, se vocês tiverem mais paciência. Só mais essa, e eu queria pedir, assim, a Tânia, eu acho que o Val, não sei se está aí também, para vocês, para orarem por nós. Não por mim só, mas eu queria pedir para orar pelos irmãos, né? Para todos aqueles que estão ouvindo, né? Que se dispuseram a estar ouvindo, assim, né? Dessa história que não é minha, é uma história do Senhor, né? Porque só Ele para fazer isso, né? Só Ele. Então, assim, eu queria pedir vocês para estarem orando, né? E aí eu queria pedir só um louvor que eu me lembrei, que é um louvor que me marcou no começo da minha conversão, que é do Asaf Borba, que fala assim, Deus é fiel, é fiel. Só é. Por entre às vezes eu posso passar uma noite inteira chorando. Sei que meu Deus logo pela manhã para novamente o sol brilhar e cheirar de alegria o seu corpo. E o meu coração me louvou. Assim vou descansar, sim, eu vou confiar no teu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel, acima de tudo
todas as coisas. Eu sei que meu Deus em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que vivi logo pela para novamente ao brilhar e tirar de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar e eu vou confiar no seu grande e imenso amor. Deus é fiel, é fiel, acima de todas as coisas eu sei que o meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é todas as coisas. Eu sei que o meu Glória a Deus. Deus. Amém. Amém, Pai. Obrigado por esse privilégio, Aleluia. esse Amém. milagre. A Amém. gente se identifica porque as coisas que o Senhor tem feito, fez, sempre é muito linda. E ouvir esse testemunho edifica a nossa vida, alcança as crianças que também passaram por isso. Feliz, amando o Senhor e perdoando aqueles que te fizeram. Amém. Isso é maravilhoso, né? Deus, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Amém. Só Ele é capaz de fazer isso. De pegar uma vida e fazer uma outra, um caso e fazer outro. Muito obrigada. Obrigada. Nós te dizemos, Senhor, por esse tempo, né, por estarmos juntos, como diz a tua palavra. Onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas aqui, Senhor, está presente. Nem diz a tua palavra. Como é bom, Senhor. Amém. Te bendizer, te agradecer Amém. e nos alegrar com a vida uns dos outros, né? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Amém. O Senhor é fofo, como Verdade, disse Senhor. a tua filha. Amém. 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 Beijo. Obrigada. Beijo para vocês. Aleluia. Glória a Deus.